a missão do FMI, não o Conselho Executivo do FMI. Esteve em Moçambique na visita no âmbito do tal artigo 4º. Artigo 4º, quer dizer, existe uma espécie de um estatuto ou uma constituição do FMI que coloca algumas obrigações. E uma delas é que todos os países filiados ao FMI, há várias missões, antes de se assinar um programa de apoio ou um programa de financiamento, deve-se fazer uma avaliação desse país, em termos de quê? Avaliação dos aspectos macroeconômicos do país, os indicadores macroeconômicos, como é que a economia está a andar. E também como é que foi ou não cumprido o programa anterior. Então sempre vem uma missão. Então é o que está a acontecer agora. O comunicado que saiu não é um comunicado definitivo, mas é um comunicado indicativo que mostra a avaliação preliminar que esta missão fez. Perceberam exatamente o que está em causa? Bom, acho que temos aí um logo, né, do FMI. O que nós vamos agora falar, caros amigos? Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de partilhar convosco uma coisa. É que hoje vamos entrar em detalhes. Hoje vamos falar um bocadinho sobre isto. Sei que o debate é muito forte nas redes sociais, por aí fora. Mas eu quero hoje indicar o que está por detrás. E há coisas que o comunicado não disse que hoje eu vou falar. Por isso que você há de ser obrigado a ficar a acompanhar essa live. Porque eu vou falar de coisas que não estão escritas no comunicado. Vou falar de coisas que o comunicado só falou superficialmente. E vou falar de coisas que têm a ver com o futuro do nosso país. Onde é que Moçambique vai? Já te digo agora. A alta velocidade. Para onde? Para o precipício, para a cova. Estamos a caminhar para isso. Mas nós, há cerca de 4 anos, que eu chamo a atenção, ainda estava no Parlamento, eu falei em dezembro de 2022, eu chamei a atenção que a maneira como este regime está a governar, está a gerir este país, está a gerir a política econômica deste país, era desastrosa, inclusivamente a usar números falsos, a falsificar dados da economia. Tarde ou cedo isto ia explodir. Achas que não disse? Também passa-me um vídeo que mostra a minha intervenção em dezembro de 2022, quando eu chamava a atenção para o governo de Moçambique, que tinha apresentado o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado com dados falsos, dados manipulados, dados da inflação. E eu dizia que não se podia apresentar, não se podia aprovar aquele PSOE sem que o governo alterasse a taxa de inflação, porque era falsa. E nós não podíamos aprovar o PSOE usando pressupostos falsos, manipulados. E nós submetemos ao Parlamento uma proposta de chamar o governo para discutir e o governo explicar por que usou uma taxa de inflação falsa. E eu, realmente, naquela altura, estava ainda no partido Renamo, estava na bancada da Renamo, e eu fiz os cálculos e comprovei tecnicamente que o governo estava a usar taxa de inflação falsa. Logo, todo o orçamento tinha que ser alterado. E vejam só, a Comissão Permanente, a Assembleia da República não quis discutir esse assunto. A bancada maioritária nem sequer teve coragem de chamar o governo, porque o governo sabia que estava a usar dados falsos, estava a mentir ao povo, estava manipulando o povo. Mas vamos ouvir a intervenção que eu já estava reclamando por que não se chamava o governo para explicar o uso de dados falsos. Há 4 anos, dezembro de 2022. Passa-me um pouco o som, solicitando o agendamento de matéria urgente sobre esta questão dos dados da inflação que foram manipulados e falsificados pelo governo. A pergunta que nós colocamos, qual é que é esse tempo que é necessário para se abordar esta questão, tendo em conta que já amanhã nós vamos ter a decisão definitiva sobre o PSOE.
E a questão que nós estamos a colocar sobre a inflação é uma questão crucial, é o pilar central do PSOE. Tanto mais que o próprio documento da proposta do governo diz claramente o seguinte, é que os pressupostos macroeconômicos essenciais para a elaboração do PSOE, entre outras questões, tem a taxa de crescimento, tem as reservas líquidas, tem a exportação e também tem a taxa média anual de inflação. Significa que a inflação está entre os 4 pilares macroeconômicos que serviram de base para a elaboração do PSOE. Então, nós amanhã vamos debater, em definitivo, vamos apreciar em definitivo a lei do PSOE, tendo pendente um elemento fulcral com o qual o PSOE até pode se tornar uma proposta nula e irrelevante. Então, qual é esse tempo? A única alternativa que nós temos é debater essa matéria hoje ou amanhã, antes da decisão definitiva do PSOE. Ou, de outra forma, arranjar-se um outro momento para a apreciação definitiva do PSOE. Caso contrário, não está a fazer sentido absolutamente nenhum esse pedido de tempo. Tempo para quê? Se nós amanhã vamos ter uma decisão definitiva de algo que é precedente à discussão da inflação. E mais, qual é o papel, afinal, da Assembleia da República? A inflação é que determina a pobreza, a inflação que determina a taxa de juros, a inflação que determina o investimento direto estrangeiro, a inflação é que determina o aumento geral dos preços, a inflação é que determina a qualidade de vida da população. Não vamos discutir isto, estamos a provar o que é amanhã em definitivo, pessoal. Qual é o papel da Assembleia da República? Fomos eleitos pelo nosso povo, somos ditos mandatários do povo e aquilo que é essencial da vida do povo estamos a protelar. Qual é a nossa função aqui? Estamos a fazer exatamente o que é nesta Assembleia da República. Muito obrigado, senhor.